Bom, eu vou fazer um vídeo ao vivo, porque ontem eu tentei fazer um vídeo gravado e não consegui enviar pro Instagram, foi um inferno, então eu vou deixar gravado, fazer uma gravação, uma live, que é uma live, né, uma coisa dessas, e aí ela já fica gravada aqui. Vamos lá. Tem uma reportagem na Folha de São Paulo, de ontem, sobre alienação parental. Diz o seguinte: lei de alienação parental acirra conflitos e pune mães, dizem especialistas. Conselho Federal de Psicologia se opõe à lei e cria recomendações para a categoria lidar com regulamento. É uma reportagem da Isabela Menon. Aí ela diz assim: em vigor desde 2010, a lei de alienação parental é considerada polêmica e rodeada de embates. Para especialistas ouvidos pela Folha, a medida acirra conflitos, pune mães e expõe crianças a situações de violência. O jornalismo virou um negócio militante em todos os lados, né? Eu tenho evitado falar isso porque as pessoas vão interpretar que eu estou militando para um lado ou para o outro da disputa eleitoral, da disputa política, mas isso está acontecendo em tudo. As matérias elas não são mais exatamente informativas. Essa é uma matéria não informativa, né? Ela toma um ponto. Ela é sempre uma editorial, né? Ela é sempre editorial. Ela não é uma matéria que, bom, eu vou pegar os argumentos de um lado, do outro, vou reunir. Não, ela tem um ímpeto militante. O que fez essa matéria sair é uma militância de algum lado. Então você está sempre lendo algum tipo de panfleto, né? É um publi editorial, não é uma matéria, não é uma reportagem. O primeiro parágrafo, ele arrebenta com a lei, ele diz que a lei é ruim. A medida acirra conflitos, pune mães e expõe crianças a situações de violência. Vamos avaliar só essa afirmação. A medida acirra conflitos? Em que sentido? Bom, pode ser, num certo sentido, acirra conflitos. Como a defesa de alguém que está sendo espancado, ou que está sendo punido, ou que está sendo agredido, acirra o conflito, porque se ele perder, não tem conflito nenhum. Não é? O que nós sempre vivemos, né? Aliás, hoje eu discutia com uma advogada justamente isso. A discussão era essa. Ela dizia que eu sou muito duro, que eu tenho posições muito firmes e que eu sou intransigente. Bom, mas a minha intransigência é aceitável? Primeiro, porque eu estou certo moralmente, e segundo, porque o que está acontecendo comigo ou com outros homens é uma injustiça. Então não é uma intransigência minha, eu estou certo, há uma resistência do sistema. E aí eu comparei com o caso dos negros nos Estados Unidos, para ver se ela entendia o ponto que era. Quando os negros começam a se manifestar contra as leis Jim Crow nos Estados Unidos, as pessoas que viam eles se manifestando diziam: vocês são intransigentes, vocês são problemáticos, vocês estão criando problemas. Aliás, existia um termo que era usado para os negros americanos que discutiam e diziam: olha, isso aqui não é certo, isso não é justo. Eles eram chamados de troublemaker, criador de problema. Por quê? Porque é o cara que cria, o cara que reclama. Então, a lei de alienação parental, ela acirra conflitos, sim, na medida que ela iguala a situação, o conflito, a relação conflituosa. A verdade é que o judiciário brasileiro ele favorece as mães. Ele é subserviente à maternidade de uma maneira até doentia, patológica, porque ele, em grande medida, na maior parte do tempo, ele não leva em consideração o tal supremo interesse do menor, até porque nem tem como fixar isso, né? Isso não tem um critério, não se ensina a determinar o supremo interesse do menor, porque isso não existe em grande medida. O que é feito é tentar equilibrar vontades distintas, um básico de desenvolvimento de uma criança que deve ser feito de acordo com o que se sabe cientificamente, o que é bom, o que é ruim, principalmente o que é malefício. Só que o que se vê o judiciário fazendo é fazer vontade das mães. E aí, bom, a lei de alienação parental acirra conflitos, no sentido que confronta isso, talvez. Vamos além. Pune mães? Muito pouco. Raramente. Se a lei fosse cumprida, ela puniria muito mais. E qual o problema de punir mães? A reportagem parece achar que isso é errado por si, em si mesmo. E aí eu lembro o debate presidencial que teve, acho que foi no último domingo na Bandeirantes, uma jornalista perguntou para uma das candidatas, tem a Simone Tebet e a Soraya Tronic. Ela perguntou para uma candidata, esperando o comentário da outra. Ela disse o seguinte: a senhora, perguntando para a Soraya Tronic, a senhora disse uma vez que nem sempre as mulheres falam a verdade nos casos de estupro. E aí a outra candidata
disse, eu não concordo com essa frase. Ou seja, você acha, então, candidata, né, essa seria a pergunta, que quando uma mulher diz que ela foi estuprada, ela está sempre falando a verdade? E aí depois voltou para a candidata Soraya Tronic e ela disse, mas esse caso, vamos saber qual é o caso específico, era o caso do Neymar, que nós sabemos que era falso. Quer dizer, a outra candidata disse, e eu não quero discutir política aqui, eu estou discutindo esse ponto. A outra candidata disse, basicamente, negando a frase, então ela disse que as mulheres não mentem. E que você tem que aceitar tudo que elas dizem. E é o que essa matéria ela empurra para essa situação. A lei de alienação parental é ruim porque ela não toma a mulher como sagrada, como tudo que ela diz é verdade e ponto. Esse parece ser o caminho da matéria. Ela começa no primeiro parágrafo e expõe crianças a situações de violência. Vamos lá. Vamos pegar o caso da... Eu queria ter falado sobre isso quando a gente estava discutindo a lei FICA, mas acabou passando, eu não consegui falar. Vou falar aqui nesse vídeo. Se você tem a lei de alienação parental, se você não tem a lei de alienação parental, se você tem um arcabouço da psicologia que fala de alienação ou não tem, você vai sempre ter o problema, como existe no direito penal ou em qualquer lugar. É verdade ou não é verdade que Joãozinho fez tal coisa? Não importa a alienação parental, se ela existe, se ela não existe, se você tem a lei, se você não tem a lei. O sujeito fez ou não fez? Segundo, há dolo na ação da mãe? Se a mãe mentiu, há dolo? Essa é uma pergunta que independe da lei de alienação parental. Independe de você ter uma categorização de psicologizante ou não, ou de definir como meros atos. Se a mãe fez, ela fez. O que ela fez? Ela mentiu. E isso existe, nós sabemos que existe. O desejo de impedir o outro de conviver com o filho é conhecido da literatura. E é mentira. A manipulação de um contra o outro também. É Otelo. Otelo é convencido de que sua mulher era infiel pelo Iago. E ele surta com isso. Uma das maiores torturas psicológicas que se vê uma pessoa passar. Você consegue manipular adultos. Como é que você não vai conseguir manipular crianças? Isso existe. Bom, como é que você resolve isso? Você finge que não existe? Essa é uma pergunta mal colocada. A ideia de que a lei de alienação parental é que cria o fenômeno. Vocês entendem? Então, a lei de alienação parental criou o fenômeno. Ele não existe sem a lei. Sem a lei, então, as mães não mentem. Sem as leis não existem falsas denúncias. Você nem precisa da lei de alienação parental. Eu acho ela importante, mas eu estou dizendo, se você tira a lei, o fenômeno não deixa de existir, ele continua existindo. E isso parece ser o tipo de erro que essas reportagens, essas matérias fazem. Aí diz assim, entre os exemplos estão em impedir o acesso e a convivência do filho, dificultar o acompanhamento das informações escolares de saúde da criança e registrar uma falsa denúncia. Todo mundo sabe que isso acontece, isso é o mais comum. Todo mundo sabe que isso acontece. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de direito de família sabe que isso acontece. Aí ele fala, a matéria, veja bem, o outro ladismo da matéria é entidades como o IBDFAN defendem a lei, ponto, acabou. É a única participação positiva que tem aqui. E aí diz o seguinte, vamos lá, vamos ver como é que são as manipulações midiáticas e discursivas narrativas. A matéria diz assim, um relatório do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, já apontou esse uso da lei de alienação parental como estratégia de defesa. Isso é mentira. Esse relatório do CNJ não apontou nada. Ele fez essa afirmação. Ele supõe que isso exista. Ele não disse que isso existe porque ele comprovou fazendo avaliações. Porque isso é muito difícil de avaliar, esse sentido binário em que, bom, o sujeito usou a lei como defesa. Sabemos por causa disso, 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 disso. Não tem essas pesquisas. Logo, o CNJ, e eu li o relatório, aquele relatório feminazi do CNJ, né, para julgar com perspectiva de gênero as de família. Isso é a maior loucura do mundo. Como é que você vai julgar se as várias famílias têm que levar perspectiva de gênero, você tem que proteger os homens. Porque os homens são as vítimas do sexismo nas varas de família, eles entram condenados lá. Qualquer pessoa sabe disso. Só o fanatismo feminazi do CNJ que ignora uma coisa dessas. Porque isso aqui é o identitarismo, né? É o fanatismo identitário. Pode falar mais disso mais na frente, mas vamos continuar. Aí ela fala que vai ter um evento, ou teve um evento que critica isso, aí... e acho isso importante. A pessoa do Conselho Federal de Psicologia diz que a lei criou um mercado para psicólogos. É verdade, criou mesmo. E que se criou essa coisa. Só que qual a alternativa a isso?
qual é a alternativa? De novo, retome o problema lá anterior. Se a mãe faz uma falsa denúncia, você tem que avaliar. Você tem que dizer. E depois, com a psicologização do direito de família, o que também é uma coisa muito louca, você precisa ter um psicólogo para dizer o que é o supremo interesse do menor, porque tudo gira em torno desse conceito problemático. Né? Tudo é o supremo interesse do menor, porque é feio dizer que a criança tem que ficar com o pai porque é bom, só vale para a mãe. Se você disser que os interesses da mãe sempre são traduzidos em interesse da criança, os do pai não. E aí fica esse jogo cínico. Aliás, quem diz isso é o Robert Minogue, né? De tentar traduzir tudo que eu quero ou tudo que ela quer em supremo interesse do menor. Aí você precisa da psicologia para isso. E desse tipo de psicologia, né? Aí começa uma discussão nesse troço sobre CIDs, aí essas baboseiras de Richard Gardner de novo. O que importa o Richard Gardner? Você tem uma discussão muito profícua nos Estados Unidos sobre alienação parental de outros autores. Os conceitos que se usa hoje são de atos de alienação e não de síndrome. Quer dizer, isso aqui é o bode na sala, é fake news, é um envenenar o poço, a gente usa na filosofia, quando você quer dizer, olha, ele batia na mãe dele, portanto, quando ele diz que tal coisa é errada, não é. Aí fala dessa nota do Conselho, a gente sabe que o Conselho Federal de Psicologia hoje é dominado por esse pensamento identitário, são pessoas que estão lá, que enxergam violência contra a mulher, a existência masculina já é uma violência contra a mulher, e portanto você tem que interpretar toda a sociedade como uma guerra entre homens e mulheres, e que os homens são os violentos, são os perpetradores de uma histórica opressão do patriarcado, e portanto qualquer lei que não seja favorável às mulheres é uma lei patriarcal e que retoma a injustiça social contra as mulheres. Você tem que condenar um homem injustamente porque é justiça social. Como se faz nos Estados Unidos, quando um militante do Black Lives Matter mata um branco na rua. Justiça social, por causa dos anos de opressão. Esse é o problema do identitarismo, não é? Que parece dominar cada vez mais, inclusive a imprensa. Né? A Folha de São Paulo tirou das suas como colunista, o Risério, um antropólogo de esquerda, não era um cara de direita, um antropólogo de esquerda, que começou a criticar o identitarismo, e a Folha de São Paulo tirou. Ele não escreve mais na Folha porque ele estava desagradando essa geração contemporânea que é identitária. Né? Ela acredita em raça, acredita no feminismo, e acha que tudo se resume à sexualidade. Né? Trans, homossexuais, heterossexuais, é sempre uma luta de grupos de identitários brigando, né? Ela faz a política da diferença, como se diz. É isso, eu queria comentar essa matéria, acho que abordei, né? É mais uma matéria para tentar demonizar a lei de alienação parental e ignorar o fato de que é muito difícil para um homem ter o seu direito de pai respeitado no direito de família, nas varas de família, aquela coisa esquizofrênica. Qualquer pessoa que tenha conhecimento dessa área e que vive em si, fica louco vendo essas coisas. Porque é tudo meio maluco. Os conceitos são esquisitos, eles não fazem sentido, os argumentos são ruins, parece tudo ad hoc. A lei de alienação parental é o lar de referência. O que é o lar de referência numa guarda compartilhada? Você fica conversando 50 minutos com a pessoa, parece que ela nem entendeu a crítica. Não é? Eu disse, mas como lar de referência? Se a criança frequenta a casa do pai e da mãe igualmente. Não, mas é para proteger a criança. Mas proteger em que sentido? Dizer, você está sempre nessa loucura. E o que é a loucura? É a crença de que a mãe é dona da criança. E de que você tem que proteger a mãe. E que a criança é um objeto de sua mãe. Hoje, nessa conversa que eu tinha com uma advogada, ela disse, mas então essa mulher, que era uma pessoa que a gente estava discutindo, ela tem familiares lá naquela cidade. Então ela levou a criança, não tem problema. Ela foi ficar com seus familiares. Você está ignorando o fato de que ela tirou da criança um dos seus familiares, que é o seu pai. Desde quando é mais importante, da perspectiva do Estado, que diz defender as crianças, desde quando é mais importante do Estado proteger a relação da mãe com a prima do que da criança com o seu pai? Vejam como o grande lance em relação ao direito de família e à paternidade é esse preconceito no sentido, né? Esse preconceito que existe automático contra o homem, né? Eu dizia, olha, eu acho muito parecido com o caso dos negros nos Estados Unidos e em outros lugares, o racismo. Existe uma tese do racismo estrutural, não quero
debater isso, também não quero que as pessoas fiquem chateadas com isso, mas talvez ajude a entender. Peço perdão por usar esse exemplo, mas vejam, o racismo estrutural é a ideia de que o negro é sempre bandido, ele sempre tem posições subalternas. É aquela história, a mulher entra no elevador social, aí tem um rapaz negro, ela olha para ele e diz, você não pegou o elevador errado? Isso é o que se chama, o que se interpreta como racismo estrutural, porque ela olhou para ele, viu que ele é negro e pensou, bom, ele está no lugar errado. E isso que acontece com os pais nas varas de família. Você está sempre errado. Se você procura ficar com seu filho, você está fazendo pelas razões erradas. Você provavelmente está querendo incomodar a mãe da criança. Porém, se você abandona, não quer mais, então você abandonou, é mal. Tem grupos aí que combatem a alienação parental, não estou falando de militantes, estou falando de grupos técnicos que ora postam sobre convivência qualitativa e ora postam dizendo que é o pai de selfie. Como é que você pode ter esse discurso no direito de família? Uma pessoa dizendo que a convivência com o pai precisa ser qualitativa. O que é convivência qualitativa? É a ideia de que para tirar a criança de perto da mãe, com a mãe, naquele final de semana bolorento em que ela está assistindo Home and Health, você tem que ter uma razão muito grave, muito importante. Eu vou pegar essa criança, mas vou levar no Play Center. Vai ser um programa orgasmático, ela vai comer bolo, vai comer... 5 minutos depois, essa mesma pessoa diz: os pais só pegam a criança nos bons momentos. Você entende o que é esquizofrenia? É a esquizofrenia da área, porque é esse pensamento prévio que molda tudo. É como o racismo estrutural. Ou o negro é vagabundo, ou ele é bandido, ou ele é não sei o quê. Sempre tá, sabe? Sempre tem. É sempre negativo, você nunca tem uma posição positiva em relação à pessoa. A mesma coisa do pai. Ou ele está fazendo isso para incomodar, ou ele não sei o que lá, É muito difícil isso. E essa é uma alienação parental estrutural, institucional. E a lei vem um pouco, talvez ela até nem seja tão boa assim, mas ela vem para dizer, olha, peraí, isso aqui não é correto. Ela ajudou a educar muitas pessoas, acho que o Rodrigo da Cunha disse isso, essa lei ajudou a educar as pessoas para pensar, não, peraí, isso aqui não é certo. Esse favorecimento de gênero não é certo. Esse sofrimento, porque muitas pessoas sofrem quando se diz que a lei favorece as mulheres, não é exatamente isso, porque muitas mulheres sofrem. Nós temos os nossos grupos de alienação parental aí, a quantidade de avós paternas torturadas, destruídas, acabadas, não veem seus netos há anos, passam horrores, e as madraças, as esposas, veem seus maridos definhando, vivendo esse inferno, e esse inferno maluco, de parecer que você não consegue falar com as pessoas, parecer que as pessoas não te entendem. Você diz, não, mas... Né, o pai luta anos para conviver com seu filho e o judiciário impedindo. No dia que ele diz isso, o judiciário diz ele abandonou, é um mau pai. Poxa, quem é que aguenta com essa loucura? Você não tem nem onde se esconder, você está sempre errado. As crianças, as mulheres sofrem, as mulheres dos maridos, né? As esposas sofrem, as mães desses homens sofrem. Quer dizer, não é para proteger as mulheres, é uma visão torta, preconceituosa que existe. E eu dizia para essa advogada, e vou tentar encerrar assim, eu dizia para ela, toda essa discussão que eu estou tendo com você é uma discussão que poderia ter sido feita com a Rosa Parks, vou usar de novo a analogia com o racismo, porque o que foi a Rosa Parks? Nos Estados Unidos havia a segregação racial, né? Os negros tinham que ficar num lugar, os brancos ficavam no outro lugar. Tinha um bebedouro para negros, um bebedouro para brancos. No ônibus, dentro do ônibus, os negros andavam no fundo, do meio para trás, e os brancos andavam do meio para frente. Um dia, uma mulher, a Rosa Parks, uma negra, chegou e sentou na frente. O sujeito disse, você tem que sentar no fundo. E ela disse, não, eu não vou sentar no fundo. Ponto. Ali começou a grande reviravolta em relação... Claro que isso já estava andando, mas é um ponto simbólico de dizer, eu não quero sentar no fundo. E muitos homens têm dito isso. Eu usei essa expressão. Muitos homens têm dito, eu não quero sentar no fundo. Porque o que você vê no direito de família é uma tentativa de embelezar o fundo do ônibus. Mas quem sabe a gente bota uma luzinha aqui, a gente bota um tapete aqui para vocês, homens, né, ou pretinhos, né? Quem sabe a gente melhora aqui, botar um banco melhor, essas coisas. Não, a guarda vai ser compartilhada, é claro. Tá, mas eu vou ter autoridade parental? Não. Tá, mas eu vou ter a convivência? Não. Lar de referência materna. Mas o que eu vou ter? Você vai ter o fundo do ônibus, mas ele é muito bonito, a gente está reformando. Não, eu quero sentar na frente. As necessidades da criança, não, mas as necessidades da criança que define sou eu sou o pai,
ou ele é o pai, né? Né? Quem define sou eu. Não pode a mãe entrar com uma inicial no processo dizendo as necessidades são essas, porque eu vou entrar com contestação dizendo não são essas. Se ela tem o poder de dizer que eu estou errado em relação às necessidades, se ela pode dizer, por exemplo, eu quero que meu filho estude em tal colégio, você vai pagar tanto, então eu também posso dizer, eu quero que estude em colégio tal, vai pagar tanto. Chega dessa ideia de que o homem é provedor e a mamãe é cuidadora. Chega da ideia que só o homem tem responsabilidade e deveres com a criança. Se o homem tem que chegar numa audiência de conciliação, numa audiência de instrução, o que for, e dizer quanto ele ganha, o que ele está fazendo para ganhar, e qual é o trabalho dele, e quanto ele... a mãe tem que fazer a mesma coisa. Muitos advogados dizem, quem ganha mais, paga mais. Nós sabemos que isso é mentira. Se a mulher ganha mais, ela não paga mais, porque a gente nem fica sabendo quanto ela ganha. Porque quando você pede para saber, eles dizem que ela não participa disso, porque ela não paga. Porque ela não é vista como provedora. Então, será que talvez no futuro a lei de alienação parental não seja mais necessária? Talvez não haja mais o tal mercado para psicólogos, porque vai ser óbvio. Vai ter um mercado para os casos muito patológicos, vai ter a necessidade de distinguir os casos muito óbvios. Mas tirando eles, vai ser o normal. Audiência de conciliação, o senhor quer cuidar do seu filho? Quero. Metade do senhor, metade do tempo, vão para casa os dois. Parem de brigar. Né? Pensão alimentícia, ou fica registrado quanto cada um paga e os dois podem ir para a cadeia, digamos assim, ou nenhum. Convivência equilibrada. Aí as pessoas, mas nem sempre não é nunca como é hoje. Né? A lei diz, visando a divisão equilibrada de tempo. A advocacia e a jurisprudência visando o desequilíbrio de convivência. Talvez seja necessário uma lei. Enfim, eu quis fazer esse vídeo para comentar essa matéria. Lei de alienação parental acirra conflitos e pune mães, dizem especialistas, é da Isabela Menon, está na Folha de São Paulo, publicada de 1º de setembro. Não é uma grande coisa, é aquela baboseira de sempre, Richard Gardner e blá blá blá. Mas eu achei que dava para pincelar com outras coisas. Esse relatório do CNJ, acho interessante as pessoas levarem em consideração essa coisa identitária e pesquisarem sobre isso, né, sobre o identitarismo. Como ia dar muito trabalho para fazer um vídeo depois, eu fiz uma live no meio da madrugada, nem sei que horas são, 00:30. Boa noite a todos.